altar, Bispo André, Bispa Cristiane, por favor. Glórias a Deus. Bendito seja teu nome, Jesus. Bendito seja o nome da tua glória. Glórias a Deus. Eu estou falando para o bispo que eu estou em casa. Bom dia, abençoados. Graça e paz da parte do Todo-Poderoso. Amém? Antes da minha esposa dar a saudação dela, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Porque enquanto eu estava... Eu não vou pregar não, tá? Mas eu tenho que deixar uma palavra com você, porque o que foi ministrado no louvor foi algo sobrenatural e profético, e a unção de Deus está muito forte nessa igreja, nesse lugar, não poderia ser diferente. Foi uma visão do trono que o apóstolo São João teve, e no versículo 1 ele diz assim: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta no céu. Eu quero dizer para você que Deus tem uma grande oportunidade para você. Todas as vezes que você olha para o céu, você vê oportunidades de Deus para a sua vida. E não será diferente. Deus quer que você se conecte com Cristo. E Ele diz, como também a primeira voz que ouvi, como som de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Para que você tenha a visão de Deus claro na sua vida, você tem que sair desta terra e ser transportado para os céus. Quando você está em sintonia com o trono, com os céus, a visão de Deus se torna uma realidade na tua vida. E o que Deus está dizendo para você é o seguinte: conecte-se a Ele. Por isso é que o tema da mensagem é conectados com Jesus através da oração. Deus quer que você esteja conectado com os céus, porque é uma grande porta para você. Mas para que você entenda a visão, para que a visão seja clara na sua vida, você precisa sair daqui, deste mundo natural, deste mundo físico, e ir para o campo da fé. Amém? Sua saudação, bispa, por gentileza. Amém. Graça e paz a todos. Igreja Vitoriosa de Cristo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez a convite do nosso amado padrinho. Nós amamos a Igreja de Nova Iguaçu, amamos vocês, amamos os bispos e trazemos todo o amor e todo o carinho do nosso apóstolo, da nossa bispa. Vocês são uma extensão da sede, são família, e é muito bom estar aqui todo ano com vocês. E só queria deixar registrado este amor que a sede sente por vocês, que são extensão nossa família, e o nosso apóstolo Miguel Ângelo ora por vocês, ama os nossos bispos, está sempre intercedendo, e nós também, como família, estamos sempre orando e intercedendo por vocês, que são nossos irmãos em Cristo, e estamos unidos pelo amor de Deus que jamais acaba. Este amor que jamais acaba está transbordando em nossos corações por vocês, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Mais uma vez, parabéns, Igreja de Nova Iguaçu, são 24 anos de idade. O número 12 está em evidência, os 24 anciões. 12 é um número de governo, é um número de autoridade. Então se prepare, porque o governo e a autoridade do reino lhes são favoráveis. Deus tem algo tremendo e maravilhoso a materializar na sua vida. E eu creio que por você ser uma igreja tal qual Filadélfia, Deus manifestará o seu amor, mas acima de tudo, Deus quer que você esteja mais próximo dele, que você tenha intimidade com Deus, porque através da intimidade, da comunhão com Deus, é que verdadeiramente demonstramos para Cristo e também geramos um espírito para que ele retorne. Eu acredito que antes do retorno do grande rei, haverá uma igreja comprometida com a oração.
Haverá uma igreja com um coração que queima e que arde de amor em se relacionar com o noivo. Amém? Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui. É uma honra toda vez que o Espírito de Deus, através do meu padrinho, do bispo Gustavo e da minha bispa Arlete, nos convidam a estarmos aqui. É com grande alegria e satisfação que nós correspondemos com um sim, porque entendemos o que Deus fala e age através deste ministério. Esse ministério é uma extensão da sede, por isso é que eu falo que eu me sinto em casa. Quero glorificar a Deus também pela minha família, minha esposa amada, linda e maravilhosa. Deus seja engrandecido. Essa semana será uma semana tremenda, já está sendo, de grandes notícias para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, nossa liderança, nosso bispo primaz, a quem nós estamos submetidos em amor, em nome de Jesus. Quero agradecer você, igreja que correspondeu ao chamado do Espírito e também ao dos vossos líderes, aqueles que hão de prestar contas por Deus, por vocês diante de Deus, em nome de Jesus. Eu, como bispo da oração, juntamente com a minha esposa, não poderia deixar de falar sobre oração. Eu poderia discorrer sobre vários assuntos, mas eu vou falar daquilo pelo qual Deus me vocacionou e me chamou, amém? E quando nós nos conectamos a Deus, através da oração, e eu me lembro muito da minha época de Bleia, bispa Gustavo, que tinha um louvor da harpa que dizia assim: guarda o contato com teu Salvador. Sempre que você está ligado no Espírito, e Paulo disse, orai sem cessar. O próprio Jesus, ele havia dito, vigiai e orai. Orar em todo tempo não significa que você vai estar 24 horas de joelho, mas que o teu coração estará 24 horas de joelhos diante de Deus. Isto se chama coração quebrantado. Isto se chama espírito contrito. E o salmista Davi já havia dito que um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus jamais despreza. Amém? Então, a partir da nossa intimidade com Deus, Deus dará. Já disse através do profeta Jeremias no capítulo 29, quando você vê lá no versículo 11, que ele tem planos de paz, planos de prosperidade, não para causar sofrimento ou causar dor. E ele diz que quando nós o buscamos, rasgamos o nosso coração, de todo o nosso coração, ele recebe a nossa atenção. E aí ele fala, eu vos darei toda a atenção. É o que diz na King James. Então, amados, se prepare, porque Deus quer tratar com você intimamente. Hoje é uma manhã de intimidade com Deus, amém? Vou ler só o versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Que essa palavra tenha resultados, não somente a 30, mas a 100 por 1 da semente. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, Senhor. O nosso coração está dilatado, Senhor, por causa do teu amor. Esta igreja está com o seu espírito preparado, Senhor, porque eles são boa terra. Acreditamos que a semente cairá de forma eficiente. E, ó Deus, haverá frutos, portanto haverá, ó Deus, produtividade, veremos eficácia, porque o nosso evangelho, o evangelho que pregamos, o evangelho da graça de Deus é um evangelho pleno, é um evangelho que alcança todas as áreas da nossa vida. Por isso, Senhor, que o nosso coração esteja totalmente, Senhor, ligado naquilo que o Espírito diz à igreja. Recebemos com fé e com amor o pão da vida em nome de Jesus. E a igreja do Cordeiro diga amém. Glórias a Deus. Meu amado, eu sei que você toca, mas se você quiser sentar, pode sentar. Então fique à vontade. Em nome de Jesus. Lucas segue pontuando a viagem de Jesus para Jerusalém. Lucas, o médico,
é o evangelho de forma literária, ou seja, no sentido literal, de literatura, perdão, no sentido de conhecimento, é o evangelho mais consistente. O evangelho de Lucas foi um tratado a Teófilo, de forma resumida. Então, Lucas, sob a orientação de alguns apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus, mas principalmente do apóstolo São Paulo, retrata a vida de Jesus em sua carne, Jesus como homem. E Jesus estava em Jerusalém, se dirigindo para Jerusalém, onde ele teria que morrer pelos seus eleitos. E de acordo com João, eu botei a passagem, mas não é para ir lá. João capítulo 11, do versículo 1 a 44, todos nós sabemos que Jesus era amigo tanto de Marta, quanto de Maria e de Lázaro, a quem ele tanto amava. Eles estavam indo para Betânia. Betânia era um subúrbio de Jerusalém. E elas estavam simplesmente com a sua vida, com o seu coração conectadas a Jesus Cristo. Eles eram amigos. Os três moravam em Betânia. As duas irmãs possuíam valores e maneiras diferentes de ver a vida. Nós também podemos ver aqui dois tipos de igreja. Marta era mais prática. Marta era muito ativista, ela era muito organizada. E ela se preocupava sempre em ter uma boa refeição preparada para os seus convidados, quanto mais para Cristo. Mas Maria era mais reflexiva. Ela estava mais interessada em ouvir o que Jesus falava. Por isso, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é a necessidade que nós temos de ter intimidade com o noivo. Eu não coloquei aí, mas Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E no versículo 20, o noivo, ele responde. Ele diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Uma igreja que ora, uma igreja que tem intimidade com o seu noivo, porque, amados, há muitas pessoas que dizem assim, a Bíblia tem muito silogismo, a Bíblia tem muito simbolismo. Quando se compara a relação de um noivo com uma noiva, não significa que nós estaremos no céu nos casando com Jesus. Perfeitamente, é o que eu chamo dos baluartes da inteligência, querem diminuir o seu amor e a sua devoção ao reino. São pessoas credíveis, saudáveis na doutrina, mas estão como a igreja de Éfeso, estão trabalhando muito, são muito zelosas pela obra de Deus, mas se esquecem de trabalhar com Cristo. E aí, o perigo do legalismo, o perigo da ovelha da igreja de Jesus, que está nesse ativismo, nesse trabalho, eu preciso fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus, isso tudo é muito bom, mas as pessoas às vezes se esquecem que Jesus, em primeiro lugar, ele quer um relacionamento. O noivo, o que um noivo espera de uma noiva e vice-versa, relacionamento, compromisso, intimidade, eles precisam se conhecer. Então, o que eu tenho a dizer para você nesta manhã é que a nossa vida de oração faz total diferença no reino. Total. Se você não desenvolve um devocional de oração, se você não tem um plano de oração, se você não estabelece uma rotina para com Deus, outros tomarão o seu tempo com Deus, outros roubarão o seu espaço com Deus. Então, nesta manhã, eu quero que você saiba que a
a sua intimidade com Deus, o seu envolvimento com Jesus, é aquilo que levará você a fazer as coisas da forma correta, de forma saudável. Não adianta você fazer as coisas certas com a motivação errada. Todos nós, quando estamos com a motivação correta, o nosso trabalho no Senhor tem resultado. Ele não é em vão, porque nós não estamos somente fazendo para Cristo, mas também com Cristo. Essa é a diferença. Então, amados, a necessidade da intimidade com o noivo. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Todos nós sabemos que a Bíblia, várias vezes, quando ela fala de casa, ela fala do nosso coração. Ela fala da nossa alma, do nosso ser. Então, organize a sua vida. Quem é a prioridade da sua vida? Apocalipse 3:20 diz assim, o livro do Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aqui essa carta estava sendo endereçada ao anjo da igreja em Laodiceia. E aqui muitas pessoas acham que este bater na porta é Jesus simplesmente sendo educado e não querendo, sabe, abrir a porta, porque só há uma maçaneta por dentro. Não tem nada a ver com isso. Você precisa analisar todo o contexto para poder aplicar o texto da forma correta. Jesus, quando ele bate na porta, significa que naquela época haviam duas maneiras. Uma era só você dar com a argola na porta, na porta, e a outra era você, além de dar com a argola na porta, você também falar. Eu queria que você compreendesse que Deus, ele te conhece. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece as nossas virtudes e ele conhece as nossas fragilidades. Tanto é que as 7 cartas ele começa com um elogio e depois ele vem com as deficiências e depois ele vem com um antídoto. Quer dizer, Jesus está dizendo o seguinte, não significa que ele está de fora do seu coração. Significa que ele não é a sua prioridade. A diferença é essa. Por quê? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O costume, a ceia no Antigo Oriente, ela tinha uma importância muito clara. Toda vez que alguém recebia um visitante, um parente distante, na sua casa para uma ceia, isto significa o quê? Comunhão. Então Jesus, quando ele fala que ele está batendo na porta, ele está dizendo o seguinte, olha, o seu centro, a sua prioridade, você precisa reorganizar a sua vida. É ele quem precisa ter prioridade. E quando ele tem a prioridade, quando ele fala, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ele está dizendo o seguinte, a comunhão é restaurada. E quando a comunhão é restaurada, significa que a nossa vida está reorganizada e da forma correta, porque ele é a prioridade. Então, quem é a prioridade da sua vida? É Jesus? Se Jesus é a prioridade da sua vida, você está organizado. A partir do momento em que você se organiza, você precisa ter os devidos cuidados para que você mantenha a sua casa, a sua vida em ordem. E uma das estratégias do inimigo se chama uma coisa chamada egocentrismo ou eucentrismo. São pessoas que estão simplesmente preocupadas na consequência de servir o reino e não no propósito de servir o reino. Quando nós falamos
que aquele que semeia, colhe, algumas pessoas estão priorizando a consequência do propósito. E o propósito é o quê? Semear para que haja mantimento na minha casa, para que haja sustento, para que o evangelho corra, para que a palavra seja pregada. E aí sim, esse ciclo vitorioso e virtuoso se renova na tua vida. E Deus vai te acrescentando mais e mais. Mas há pessoas que procuram especificamente a consequência. Elas querem semear não por causa do propósito, mas por causa da consequência. E este não é o propósito da lei da semeadura. Deus, ele sabe de tudo que nós precisamos e que nós possuímos. Nós ouvimos uma palavra aqui, que em Cristo Jesus nós temos uma herança. Nós somos herdeiros. Mas você não pode ser como o filho pródigo ao administrar a sua herança. Você não pode gastar tudo, está entendendo, naquilo que é desnecessário. Deus tem coisas melhores e superiores a nosso respeito. Ele quer que você tenha sabedoria para que você empregue aquilo que Ele te concedeu. Ele quer que você reinvista os talentos. Ele quer que você seja um verdadeiro mordomo do reino, porque um dispenseiro da graça de Deus é um mordomo. E os batistas gostam muito de falar isso, a mordomia da graça. Significa que Deus tem sempre uma provisão e Deus tem sempre algo a dar aos seus mordomos para que eles administrem da forma e da maneira correta. Fiel no pouco, colocado sobre o muito. Significa que você administra bem. Mas hoje as pessoas estão mais centralizadas em si mesmas. Amados, todos nós temos necessidades. E Deus mesmo assim supre. Deus mesmo assim nos acrescenta. Você viu o testemunho que o bispo deu aqui? O irmão queria tanto uma casa na praia, mas não tinha maturidade para administrar a herança. E o que foi que aconteceu? Foi açoitado prematuramente. E Jó capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2. Então disse a Satanás: De onde vens? Respondeu a Satanás ao Senhor e disse: De rodear e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Da primeira vez, o inimigo simplesmente virou para... O Senhor tinha feito um elogio a respeito de Jó, da sua vida íntegra, como ele se relacionava com Deus, e Jó falou, olha, o inimigo falou, olha, isso é porque você o cerca de bênçãos. Toca lá nos seus bens. E Jó permaneceu fiel. E aqui, o inimigo no versículo 4, ele diz, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto ao homem tem, dará pela sua vida. Naquela época, o promotor de acusação, ele ia constantemente diante do trono acusar os filhos de Deus. A partir da obra da cruz, ele foi expulso. Ele não tem mais acesso. A única coisa que o inimigo pode fazer é tentar lançar dardos na tua mente para que se construam fortalezas. Isto vai muito da nossa mente, da nossa consciência. Por isso que Paulo disse que nós deveríamos renovar a nossa mente. Então, o que aconteceu? Jó falou, olha, você não permitiu que eu tocasse nele o suficiente. Se ele ficar doente, ele vai blasfemar. Ele vai dizer que Deus o desamparou, ele vai dizer que Deus não existe. E Deus deu essa permissão. E Jó, todos nós sabemos como é que ele ficou, coberto de chagas. Mas mesmo assim, apesar de ter 3 amigos, entre aspas, que vinham constantemente, não falavam aquilo que era certo dos caminhos de Deus para Jó,
Mas Jó manteve-se um homem íntegro, reto diante de Deus. O que eu estou querendo dizer? A grande maioria das pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. Amados, todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos ter bem-estar. Mas na hora em que o vento vem, você tem que demonstrar que a tua casa está de pé. O homem imprudente é aquele que tem a sua vida edificada na palavra, mas ele pratica. Não basta somente você conhecer a palavra. Você tem que praticar a palavra. Quando você pratica a palavra, você começa a desenvolver o quê? Músculos espirituais. Então, a nossa comunhão com Deus, ela é necessária. E para que tenhamos uma comunhão plena com Deus, todos nós precisamos ter uma visão correta de quem é Deus. Eu já estou pregando isso há muito tempo. Tem muitas pessoas que tiveram uma criação difícil, dolorosa, e hoje em dia há um novo nicho de mercado chamado coach para crianças. Sabia disso, bispo? Coach para crianças. Muitas pessoas estão terceirizando a educação dos filhos. É uma obrigação dos pais. O nosso apóstolo tem pregado isso na sede constantemente. Você precisa ter uma visão correta de quem é Deus. Se você teve dificuldades com o seu pai na sua infância, a tendência do ser humano é transferir essa mesma visão de relacionamento para com Deus. E Deus não tem nada a ver com os nossos pais carnais. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Tem muita gente que fala assim, as pessoas só buscam a Deus quando estão em necessidade. Todo ser humano possui necessidades. E, meu amado, há pessoas que só vêm à igreja quando precisam de alguma coisa. E depois que conseguem, elas diminuem a frequência. E depois vem uma outra necessidade. Aí as pessoas não entendem o porquê das lutas. O porquê das tribulações. Amado, pela nossa carne, ninguém quer orar, ninguém quer vir à igreja, ninguém quer dizimar, ninguém quer ofertar, ninguém quer obedecer a Deus através da sua carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a tua carne sempre irá te desestimular para qualquer coisa no reino de Deus. Mas Deus sabe de todas as nossas necessidades. E você que entrou hoje aqui de manhã com uma necessidade, Deus sabe. E Deus vai te responder. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Muitos se esquecem dessa parte. E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uma coisa de cada vez. Vamos por etapa. Deus quer que você desenvolva a fé que Ele te deu. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça na graça. Deus quer que você cresça no conhecimento. Deus quer ver o teu desenvolvimento espiritual. E isto passa por uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Então, amado, olha só. Deus, Ele é o teu Pai. Esta é a visão primeira que você tem que ter de Deus. Ele é o seu Pai. E toda vez que você se dirigir a Deus, meu amado,
enche o teu pulmão e fala com a boca cheia que Ele é o teu Pai, porque Ele cuida de você. Se Deus provê e sustenta toda a sua criação, como é que Deus não iria se importar com você? Acontece que tudo funciona da forma e do jeito de Deus. Por isso é que Deus quer que nós conheçamos a sua vontade. Quando você conhece aquela vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita, amado, tudo que você pede, você recebe. Porque você está pedindo corretamente. Está entendendo? Você tem a motivação correta. Você prioriza o reino, o teu relacionamento com o rei, com o noivo em primeiro lugar. Muitos só conhecem a visão do rei dos reis. Isso é ótimo. Mas se esquecem também que existe um noivo. E esse noivo quer o que de melhor Ele colocou na nossa natureza humana. Os teus sentimentos. Ele quer ver as tuas emoções. Porque Ele quer que você também saiba como você está diante dEle. Eu tenho dito que dízimos e ofertas, Deus estabeleceu, não porque Deus precise de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas dízimos e ofertas são para evidenciar aquilo que está no coração do homem. E toda vez que alguém chega e fala, dízimo é coisa do antigo pacto, é porque o coração não é reto diante de Deus. É só ir lá em Crônicas e ver a oração de Davi, todos os procedimentos para ele, dos que ofertaram do templo. Davi falava generosamente, de coração. Deus prova os corações. Lembra da viúva pobre? Jesus estava sentado vendo quem estava ofertando. E ele observava cada um. E depois, no final, ele falou, olha, essa viúva deu mais do que todo mundo, porque ela deu de tudo o que ela possuía, o seu sustento. Os outros não deram do que lhe sobravam. Deus, amado, Ele está muito atento nessas horas. Porque é um testemunho público que eu estou dando. Eu estou dizendo o seguinte, olha, Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, lhe pertence os céus e a terra, então eu lhe devolvo uma pequena parte daquilo que é dele. O seu coração é um coração temente a Deus. Não há espaço para mamon. O único momento nas Escrituras em que Jesus fala, vocês não podem servir a dois senhores. Isto significa que o dinheiro é também uma espécie de senhor. Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, escraviza. É a raiz de todos os males. Mas quando nós estamos com total desprendimento, amado, priorizando o reino, eu estou dando um testemunho público. Não, bispo, Deus sabe o que tem no meu coração. Isso. Mas Ele quer que você dê um testemunho público. Ele quer que os teus irmãos vejam a sua atitude de amor e de fé. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temor do Senhor é o princípio do quê? Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões, Ele dará a conhecer, Ele revelará os seus mistérios. Então, vida de intimidade com Cristo me faz ter a vida organizada, porque eu sei quem é a minha prioridade. A minha prioridade é Jesus, é o reino, é a prática da sua justiça, e aí eu estou apto, porque o meu coração teme a Deus, a conhecer os mistérios. A ter a visão de Deus, porque eu tenho a visão correta de quem é Deus na minha vida. Amados, Deus não merece. Deus, Ele é digno. Nós merecemos. Eu mereço um abraço seu, um aperto de mão, mas Jesus, Ele é digno. Só Ele é digno. Então, a intimidade
é somente pela vida de oração. Versículo 39 de Lucas 10. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta, olha o que Maria ela fazia. Quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Maria escolheu algo maravilhoso. Estar aos pés de Jesus, ouvindo a sã doutrina. Maria escolheu a intimidade. Ela tinha uma prioridade. Estar diante de Jesus. Toda vez que você está diante de Cristo, está aos seus pés, você recebe a revelação dos mistérios. Foi o que nós acabamos de ouvir do Salmo 25. Veja, uma coisa está ligada à outra. Deus, ele é muito claro. Deus, ele é muito simples nos ensinamentos. O próprio Jesus, manso e humilde. Uma simplicidade que atraía multidões. Amados, o nosso relacionamento com Deus deve ser simples. Você, para estar aos pés de Jesus, porque tem muitos que pensam assim, eu não vou orar hoje porque eu fiz uma coisa errada. Como é que eu vou chegar diante de Deus e vou me expor? Ele sabe que eu errei. A culpa. Muitas pessoas têm um sentimento de culpa e não se achegam diante de Deus. Mas Deus quer que você saiba que quando você se aproxima diante dele, ele não te vê com culpa. Ele te vê como um filho. E não se preocupe não, mas tuas vestes não estão sujas. Quando ele olha para você, ele vê você por intermédio de uma coisa chamada o seu sangue. E ele vê você com as vestes brancas. Ele vê uma noiva sem mancha, sem mácula, sem defeitos, sem rugas. Não tenha medo de estar diante de Jesus e aos seus pés. Não deixe o inimigo construir fortalezas na tua mente. Jesus está interessadíssimo em que você esteja aos pés dele. Então, nada de culpa. Ao ter a visão correta de quem é Deus, entenda quem você é em Cristo. O véu foi rasgado. Não há impedimentos para se estar diante do trono da graça. Porque é lá, no trono da graça, que há socorro para o dia da angústia. Então, quando nos momentos bons e nos momentos ruins, corra para o trono. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é o pão que você tem se alimentado? Graças a Deus, quinta-feira é o pão correto, sem fermento. A graça é a doutrina que vai gerar em você estrutura para que você tenha esse desenvolvimento da sua vida de oração. 2 de Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2, por favor. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir os outros. Jesus falou o seguinte, todo aquele que fizer discípulos, cujo fundamento é o amor, este será grande no reino. E nós estamos em fazer discípulos segundo a graça de Deus.
Porque somente a graça de Deus tem poder para dar herança. É a palavra da graça de Deus. Não é um evangelho híbrido, lei e graça ao mesmo tempo. Momentos de graça, momentos de lei. Não, isso traz confusão. Isso gera uma instabilidade na vida do cristão. Por isso é que nós precisamos ter muita atenção a quem nós escutamos. Vou te dar um exemplo. Tinha um irmão que ele sempre me faz umas perguntas meio escabrosas, né? E ele virou para mim e falou assim: bispo, de madrugada, boa noite, bispo. Quase que eu falo, bom dia. De madrugada, eu estava vendo no programa, tem aquele programa do RR, o Vejam Só, e eles estavam falando sobre o sono da alma. Eu falei, lá vem adventismo. Bispo, quando nós morremos, ficamos dormindo ou ficamos acordados? Eu falei, tá vendo? Ele fica escutando o que não deve. Em vez dele perguntar para o pastor dele, para o bispo dele, de uma igreja local, ele vai e, sabe, o cara tem a internet, olha só, galera da internet. Nós não estamos na era do conhecimento, a era é da informação. Informação não é conhecimento. Informação você transforma em dados, para depois sim se transformar em conhecimento. E aí as pessoas vão para a internet para procurar saber o que é. Também idôneos para instruir a outros. Próximo, por favor. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. E aí eu tenho que dar a resposta que eu dei pro rapaz, né? Mandei o texto para ele de Apocalipse, daqueles que estão diante do trono, e aí perguntam, Senhor, até quando tu farás justiça a esses homens, sabe? Esses homens maus, e aí o Senhor vira e fala, até que se complete o número deles. Porque eles têm que dar testemunho assim como vocês, ou seja, todos nós estamos conscientes na eternidade, amado. Ninguém fica dormindo. É porque quando a palavra fala dormindo, é porque a Bíblia ela é muito delicada para algo que, sob o ponto de vista humano, é muito doloroso. É uma ruptura muito forte que se chama morte. Porque só existe um que voltou da morte. Chama-se Jesus Cristo. Nem Lázaro, quando voltou da morte, ficou contando. Sabe o que eu vi? Eu vi um corredor branco. Eu vi uma coisa, uma luz no fim do túnel. Eu tentava chegar lá, mas a luz não deixava. Não, nem Lázaro falou. Somente o primogênito dentre os mortos. Se tiver alguma dúvida, procure o seu bispo. Amém? Procure os seus pastores. Cuidado a quem você está dando ouvidos. Outro que eu vou contar. Tem aquela novela lá que estava passando. O Apocalipse, aí vem um ministro, no dia, olha, de noite, domingo à noite é Apocalipse lá na sede. Vem o irmão, bispo, preciso falar um negócio com o irmão. Eu sentado, ele, preciso falar com o irmão. Eu falei, ai, senta. Aí sentou. Me diz uma coisa. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai ter gente que vai ficar? Eu falei, não. Quem foi que te falou isso? Não. É porque eu vi na novela, o Apocalipse, eu falei, amado, como é que você vai ver algo de uma doutrina que não é a graça de Deus? Atenção, igreja. Atenção. Um dos sinais dos últimos tempos seria o quê? Apostasia. Nos Estados Unidos, há igrejas que só têm um culto por mês. Um culto por mês. Nos Estados Unidos não existe culto à noite.
E o pior é que a igreja evangélica brasileira tem a tendência de seguir algumas coisas da igreja americana. E daqui a pouco você vai ver a mesma ortodoxia. Você vai no nosso ministério, amado. Tem culto domingo de manhã, tem culto domingo à noite, tem culto na segunda-feira à noite, tem culto terça de manhã com o bispo Daniel, tem culto quarta-feira, tem culto no sábado com os jovens. A quem que você está ouvindo? Próximo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Lembra da prioridade? Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ah, Deus também tem um padrão. E o padrão, para que você tenha a intimidade, é o quê? A oração. Estabeleça um plano de oração. Agende o seu tempo com Deus. Nós estamos ministrando um curso às segundas-feiras, como desenvolver a sua vida pessoal de oração. Porque, amados, só há oração congregacional de forma coletiva se você com Deus individualmente está diante dele aos seus pés. Bispo, Deus ele é digno. Para que eu tenho que ter uma agenda com Deus? Porque senão alguém vai tomar esse tempo com Deus. O tempo que pertence a Deus, alguém vai tomar. Você não tem para almoçar? Você tem aquele dia em que você sai com a sua família, vai levar a sua esposa para um cinema? Se não tem, é trato de arrumar. Por que você não pode ter o seu tempo com Deus agendado? Amado, quando você agenda o seu tempo com Deus, você está simplesmente dando-lhe a devoção que Ele é digno. E você está honrando a Deus. Aquele momento em que você precisa estar somente você e Ele, mais ninguém. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amado, se Jesus orava, por que nós também não podemos orar? E outra coisa, quando você precisar tomar uma grande decisão, manda a brasa na oração, amado. Uma grande decisão requer muita oração. Muita. Lucas 6, 12 a 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Próximo. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Jesus, antes de designar os apóstolos, porque havia muitas pessoas seguindo a Jesus, ele tinha muitos discípulos. Cuidado quando você for abrir alguma coisa, quando você for empreender, ou quando você tiver que tomar uma grande decisão. Há muitas pessoas que podem estar ao seu lado. Essas pessoas podem ter outros interesses. Você precisa de orar. Você precisa orar e colocar diante de Deus. Jesus, ele sabia. Ele tinha uma grande escolha a fazer. Por isso ele passou a noite inteira orando. Mas, bicho, para que Jesus orava? Ele era Deus, porque ele foi o nosso modelo. Jesus também é o nosso irmão mais velho. Por isso, irmãos, desenvolva um plano de oração. Agende seu tempo com Deus. Aquele momento em que a esposa não vai precisar te chamar. Mas cuidado, que às vezes sempre vai ter alguém com uma necessidade. Então você também precisa ter sensibilidade. Mas escolha um tempo e uma hora para falar com Deus. Isso é essencial. Agora,
o entendimento da visão vem através da oração, da persistência. Daniel 10:1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Daniel teve uma visão, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Às vezes, a visão de Deus implica em um peso de responsabilidade. Às vezes gera conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Não basta somente receber a visão. Tem que ter inteligência, entendimento da visão. E agora você vai ver como é que Daniel conseguiu isso. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, 21 dias que Daniel orou. Daniel foi persistente. Daniel foi perseverante. E olha, no versículo 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram-se as 3 semanas inteiras. Daniel estava focado. O nosso serviço a Deus não é mais importante que o nosso amor a Ele. Se conectar ao coração de Deus nos garante sabedoria e motivação para uma tomada de decisão eficiente. Lucas capítulo 10, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Tiago, ele diz que aquele que duvida, ele é semelhante ao quê? Ondas agitadas. Veja bem, não é errado sermos organizados, mas não é errado também sermos zelosos. Só que o teu zelo, ele tem que ser equilibrado. Existia antigamente uma confusão muito grande, e daí, porque os cessacionistas existem, eles são muito letra, perfeitos na doutrina. Alguns quase perfeitos na doutrina. São zelosos. Mas o amor, o fogo, que você vê através dos dons do Espírito Santo não existe. E por outro lado, tinha os pentecostais. Então havia, sabe, quando Cristo havia um desequilíbrio. Por que que Deus colocou um profeta e colocou um mestre dentro do ministério? Todo aquele que é profeta já foi mestre, já foi pastor, já foi evangelista e é profeta. Todo aquele que é apóstolo já foi mestre, pastor, evangelista e profeta. A igreja precisa ter o quê? Equilíbrio. O mestre, quando se manifesta, vem a doutrina, mas o profeta vem para que o amor e a motivação da igreja estejam de forma correta. Senão há o quê? Se há uma igreja que tende a ser muito zelosa da doutrina, mas se esquece do seu primeiro amor, ela será uma igreja o quê? Muito legalista e será fria. Por outro lado, uma igreja que só é movimentada à base do ministério profético corre o risco de fanatismo. São os exageros. Então, Jesus colocou sabiamente esses ministérios para equilibrar uma igreja avivada, mas uma igreja
boa, sadia na doutrina. E você faz parte de um ministério que tem equilíbrio entre doutrina e mover do Espírito Santo. Você não vê determinados exageros quando nos reunimos. Você não vê isso. Por quê? Existe o mover do Espírito, mas também há o ofício do mestre para equilibrar, para corrigir esses abusos. Então não pode haver extremismo. Tem que haver o quê? Equilíbrio. Então Marta estava lá, olha, ocupada em muitos serviços. Há pessoas que estão na obra de Deus a 600 por hora. Às vezes se esquecem que precisam dar atenção dentro de casa. Outras vezes também são homens que estão muito focados, e isso é, amado, olha só, isso é muito bom, só que precisa de equilíbrio. E o que Jesus estava dizendo para Marta, olha só, perdão, ele fala depois, mas olha ali. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E o interessante é que há igrejas assim. Quer ver? Apocalipse 2. Precisamos ter o nosso coração conectado a Deus, mas precisamos ter cuidado com o ativismo cristão. Jesus está mais preocupado com o que fazemos com Ele do que fazemos por Ele. Lembra da igreja de Éfeso? Igreja perfeita na doutrina. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, o teu empenho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Ou seja, Éfeso é uma igreja que tinha discernimento espiritual. Ela sabia reconhecer o que era doutrina errada, como era dos nicolaítas, e eles simplesmente, desculpe a expressão acadêmica, passaram o rodo nesses irmãozinhos. Mas aí, Jesus fala assim, olha, muito bem, pô, você não suporta o erro, mas tem uma coisa contra você. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles faziam tudo por Jesus, mas não faziam com Jesus. Faziam tudo, as coisas certas, com a motivação errada. E Marta era esse tipo da igreja de Éfeso. Agitada, preocupada, sabe, com aqueles toques de arrumação. Tem pessoas que têm toque. Se você tirar uma coisa do lugar, a pessoa vai lá e pimba, coloca de novo. Ela não consegue ver aquilo ali fora daquele lugar. Jesus quer que nós estejamos na obra, mas que Ele esteja conosco. E para que Ele esteja conosco, envolva-se com Ele. Seja íntimo dEle. Tiago disse, quando nós nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós. Desenvolva listas de oração. Quem aqui tem projeto de vitória? Toda segunda-feira nós oramos pelos projetos de vitória. Nós entendemos que há um tripé, já falei de 2. Agendar o seu tempo com Deus, ter a visão correta de quem é Deus e desenvolver listas de oração. Isto se chama um plano de oração. Por que listas de oração? Vai te dar foco.
você terá um objetivo. Você tem o projeto de vida vitoriosa, tem 7 itens lá. Dali você pode desdobrar a sua lista. Vai te ajudar a dar foco. Porque tem vezes, amados, que nós chegamos diante de Deus e a gente não sabe o que vai orar. Isso é normal. É típico do ser humano. E há dias que a tua carne não vai querer orar. Pô, você vai orar por quê, rapaz? Tu já orou pelo Gustavo na semana passada, vai orar de novo? De novo, exatamente. Tem que ter foco. Eu oro pela minha família. Eu oro pelo meu ministério. Quando eu oro pelo meu ministério, eu oro pela minha liderança. Quando eu oro pela minha família, eu oro também pelas famílias do meu ministério. Isso vai te dar foco. Você precisa, amado. Porque quando você se achegar diante de Deus, você vai ver lá os seus pedidos e vai falar, opa, tenho que orar por isso, por isso, por isso. E aí, amado, à medida em que você vai orando, Deus vai te dando, sabe, desdobramentos em cima daquilo. Você se lembra, poxa, em cima daquilo que eu orei, eu preciso melhorar nisso aqui. Às vezes, amado, Deus, quando Ele nos corrige, é porque Ele nos ama e Ele nos trata como filhos. E quando Deus ele nos disciplina, nos corrige, às vezes Ele açoita, é porque Ele está realçando alguma área na nossa vida que precisa ser mudada. Porque Deus nos disciplina para aproveitamento. Deus está interessado no teu aproveitamento. Por isso, desenvolva listas de oração. Vai te ajudar a focar corretamente. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Não é seja conhecida. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Suas listas de oração. Seu projeto de vida vitoriosa. Amado, quando nós recebemos aquele projeto na virada do ano, é uma inspiração de Deus que vem ao nosso coração, debaixo de uma palavra profética. Alguns não fazem naquela mesma noite, vão fazendo durante a semana, mas tem que fazer, amado. Você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Pastor Chabudé já está procurando um lugar maior, ele tem foco. Ele tem um objetivo. Qual é o seu foco? O que Deus tem revelado de visão para você? Qual é o entendimento que Ele tem dado da visão? Nós não estamos aqui, sabe, sendo conduzidos a qualquer vento. Estamos aqui para sermos conduzidos pelo ruach de Deus, pelo vento, pelo sopro do Espírito Santo. E Deus quer que você e eu sejamos o quê? Objetivos. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Agora, qual é a sua escolha? Vou desenvolver a minha intimidade com Deus. Eu preciso. Eu necessito de orar. Bispo, antes que me saíssem as palavras da boca, Deus já sabe. Sim, amado. Acontece que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem, colocou ele lá no Jardim do Éden, e o Jardim do Éden era para ser cultivado, era para ser guardado. Jardim do Éden, paraíso. Deus nos deu algo maravilhoso que se chama comunhão. É o Éden. Cultive isso. Guarde esta comunhão. É você e Deus. Deus vinha na virada do dia para conversar com o homem e com a mulher. O que é que nos faz pensar que Deus não está interessado na nossa comunhão agora?
Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Só saímos de uma... Se bem que naquela época era o que os teólogos gostam de chamar, aqueles que creem no sistema de dispensação, da dispensação da inocência. Nossa escolha deve ser a nossa intimidade com Deus, porque a nossa escolha sustentará a nossa intensidade de relacionamento. Lucas 10, 42. Bota lá, irmão. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Eu botei o versículo 41, não, né? Vê se eu botei o versículo 41. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver. Botei 40, 41. Botei sim. Volta ao 42. Está antes de Apocalipse 2. Isso, volta. Eu botei o 42. Não tem problema, eu leio aqui. 41. Sim. Respondeu-lhe o Senhor. Obrigado. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Agora, por favor, avança até o 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Lembra de Davi? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Jesus está replicando o que Davi estava falando. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Nossa intimidade vai sustentar nossa intimidade com Deus. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Trabalhar duro na obra de Deus, mas sem dar a sua devoção e o seu amor a Ele, ou dar a sua devoção e o seu amor a Ele e também trabalhar com Ele. Você fez uma ótima escolha. A sua parte não lhe será tirada. A nossa adoração decorre da nossa intimidade. De novo, Maria. Coloca lá em Marcos, capítulo 13, versículo 1. Todos conhecem essa passagem. É a do perfume. Quem é que estava aqui? Maria. A mesma. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. 2. Mas Jesus lhes disse: grandes construções. Não, falei errado. Não é esse, não. Não é esse, não. É do perfume. Eu anotei errado. Aleluia. Volta, filho, volta. Volta. Da onde foi que eu tirei Marcos? Misericórdia. Adianta. Isso, é esse aí mesmo, filho. Perfeito. É que eu fiz o sermão com uma outra Bíblia e vim com a outra, que é de letra gigante. Muito obrigado, pastor. É 14, diz ali, versículo 3. Estando ele em Betânia, inclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, isso aqui é Maria, com um vaso de alabastro, com precioso perfume, preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vestido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela.
Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestai? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, a intenção de vocês é boa, mas a motivação não é correta. Porque eu vou morrer. E ela está entendendo isso. E ela escolheu a melhor parte. Os pobres, vocês sempre vão poder ajudar. Vocês sempre vão poder sustentar os pobres. Mas eu não estarei fisicamente aqui com vocês. Então ela entendeu isso. E ela escolheu a melhor parte. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O que é que você está fazendo que está diante de você, que te é possível? Adorar a Deus é em todos os momentos, é em todas as fases, é em todas as etapas. Adorar a Deus implica em você quebrar-se diante dele, expor-se diante de Deus. Escolha as amizades sob o viés de Cristo. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo levadas por pessoas que não têm bons costumes. E aquelas pessoas que são sadias na fé estão sendo corrompidas. Por quê? Porque escolheram mal as suas amizades. E ele continua dizendo: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vossa vergonha. Há pessoas, crentes, cristãs, que estão se associando a pessoas que não têm conhecimento de Deus. Depois, não chore por causa das consequências. Eu recebo pessoas lá, depois do culto de oração, contando situações porque se associaram a pessoas que não têm conhecimento de Deus. Ah, mas é uma pessoa tão boa. É uma pessoa bem-sucedida. Mas há um momento, amado, em que você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Escolha as suas amizades corretamente. Não fique se abrindo. Hoje tem uma coisa incrível na rede social, que a pessoa chegar no Instagram é um livro aberto. Mas dentro de casa a pessoa é fechada. Mas quando ela vai por detrás de uma tela, ela consegue ser, e às vezes não é nem quem ela na verdade é. Se abra com o seu marido, com a sua esposa. Tem alguma necessidade? Tem alguma dificuldade? Converse com o seu bispo, com a sua bispa, com os seus pastores. Não converse com quem não tem conhecimento de Deus, porque depois isto será o quê? Uma vergonha. Escolha orar e vigiar. Isso vai trazer, isso vai manter o azeite na lâmpada. Quando Jesus ele falou lá à igreja de Éfeso, que ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, e a igreja é o candeeiro, a igreja tem que trazer luz, tem que trazer o conhecimento de quem é Deus, tem que ser o seu testemunho. Então, quando você tem intimidade com Deus, você sempre tem um testemunho. Você sempre é um motivo, é uma referência por Deus. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? 42. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Somente através da oração.
Pastor, isso é um sermão pastoral? É. É um sermão pastoral. É doutrinário? É. É doutrina. E para encerrar, quando nós estamos conectados a Jesus, nós damos muito fruto. À medida em que somos podados, e olha, amado, às vezes a poda dói, tá? Às vezes ele precisa tirar os galhos secos. Mas a poda é necessária para que a árvore continue limpa, aptos para entender a visão para as vidas, conectados em Jesus, conhecemos a sua vontade. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, você vai pedir sabiamente. Para encerrar, João capítulo 15, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Quem é a base do candeeiro? É Jesus. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Presta atenção. Deus nos criou para sermos produtivos. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus nos quer produtivos. E como só Ele pode tirar o galho que não faz parte da videira, Ele diz, corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Esta manhã você está sendo podado pela palavra. Existem brechas que estão sendo tapadas hoje nesta manhã. E eu tenho certeza que quando você estiver no culto de oração, tudo vai fluir de forma melhor. Porque a igreja está entendendo a importância da vida de oração diante de Deus. Quando você se conscientiza disso, amado, você vê nitidamente nos cultos de oração como é que a igreja se comporta em congregação. É algo maravilhoso, é extraordinário. Então, no versículo 3, ele continua dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não é o batismo nas águas. É a palavra. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não basta simplesmente dizer que está em Cristo. Tem que estar e permanecer com Cristo. Como não pode o ramo produzir, e como é que eu às vezes, como é que às vezes eu não permaneço na palavra? Quando você sai da palavra. E quando é que eu saio da palavra? Quando eu penso que eu posso. Na minha competência, na minha habilidade, na minha força. Quando você se esquece que é Ele quem te dá forças para adquirir riqueza. Mas quando você permanece na palavra, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Fruto é obtido através da permanência na palavra. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Olha, Jesus está dando uma ênfase danada aqui. Sem saber, ele está sendo... Sem alguns perceberem, é claro que ele sabia. Ele estava sendo um pouco o quê? Redundante. Às vezes a redundância ela é boa. É para você fixar um ensinamento importantíssimo. E mais uma vez ele está falando, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Só que agora ele acrescenta mais um elemento. Porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanece... Olha, de novo.
Se alguém permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Agora, de novo. Se permanecerdes em mim, 3 vezes. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque você conhece a vontade de Deus. Você pedirá corretamente. Amém? Então, que alguns já fazem isso, pedem corretamente. Mas há outros que precisaram ser podados para que possam se posicionar diante de Deus corretamente. Quando você se posiciona diante de Deus corretamente, Deus tem prazer em atender as nossas orações. Amém? E nós não poderíamos terminar sem uma oração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Sermão pastoral, bem introspectivo, por causa da importância, do peso da palavra que foi dada. E eu queria que você, nesse momento, levantasse as suas mãos. E eu vou orar. Vou fazer uma intercessão e o bispo Gustavo também vai me ajudar. Mas eu queria, primeiramente, antes de eu começar a interceder, eu queria que você falasse com Deus. Sempre fazemos isto de forma invertida. Primeiro intercedemos e depois o povo fala com Deus. Vamos fazer diferente. Eu quero que você, neste exato momento, feche os seus olhos e que você comece a falar com Deus. Pode ser baixinho mesmo. Ninguém está preocupado, ninguém está interessado em escutar aquilo que você está falando com Deus. Mas fale com Ele neste exato momento. Fale com Deus. Ele é o teu Pai. Ele é aquele que cuida de você. Ele está interessado em todas as tuas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Está na hora de você se alinhar à vontade de Deus através da oração. A palavra foi semeada. Então agora vamos regar ela com oração. Isso. Fale com o Senhor esta semana que você terá. Fale com Ele as situações que se apresentam ou que tendem a continuar sendo como muros, oposições entre você e aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Há pessoas que precisam extravasar, quebrar o seu vaso diante de Deus, para que a sua essência, o seu perfume, o seu melhor, o seu coração, Deus está interessado agora, não em palavras bonitas, uma retórica polida. Deus quer o segredo do teu coração. Por isso, fale com Deus agora. Fale com Ele aquilo que você tanto tem buscado. Fale com Ele aqueles momentos em que você não consegue reconhecer a direção e a vontade dEle para a sua vida. Isso. Lance diante de Deus toda a tua ansiedade. A respeito da tua família, a respeito do seu emprego, a respeito dos seus estudos, a respeito dessa grande decisão que você precisa tomar esta semana. Peça a Deus direção, peça a Deus orientação, peça a Deus para realçar aquilo que precisa ser transformado. Peça a Deus para que a vontade dEle prevaleça na sua vida. Porque Ele disse que quando nós permanecemos na palavra, permanecemos na sua vontade, nós podemos pedir tudo. Então reconheça a sua fragilidade humana diante de Deus.
Porque quando nós começarmos a orar e a interceder por você, eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar o teu pedido. Eu tenho certeza que Deus está organizando agora áreas da sua vida que antes estavam totalmente fora dos seus devidos lugares. As suas prioridades estavam invertidas. Mas agora Jesus é a tua prioridade. O reino é a tua prioridade. E agora o Senhor começa a acrescentar coisas novas na tua vida. Agora Deus, Ele começa a manifestar este colírio que a palavra está ungindo os teus olhos agora. Aquilo que antes estava oculto diante de você, o espírito de sabedoria e de revelação agora começa a testificar no teu espírito coisas grandes que Deus tem para você. Deus tem caminhos no deserto. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é o teu Pai. E Ele disse: quem é o Pai que se lhe pedir pedra porventura, lhe pedir pão, lhe dará pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um basilisco? Deus tem pão para você. Deus tem água fresca para você. Você não precisa cavar cisternas, mas Ele é o teu manancial de águas. E que o Senhor comece agora a renovar agora o teu ânimo. Que o Senhor comece a renovar as tuas esperanças. Que Deus comece agora a trazer os seus mistérios para a tua vida. Para que você compreenda a visão do Todo-Poderoso. Que a unção de Deus que quebra e que despedaça todo o jugo agora, seja manifesta agora na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus empreendimentos, nos sonhos que Deus colocou na tua vida, sejam quebrados agora, sejam derrubados os muros em o nome de Jesus. Caia por terra agora toda a fortaleza. Tudo aquilo que o inimigo construiu de mentira no teu entendimento, agora está sendo renovado pela palavra. E no lugar da dúvida, Deus coloca a motivação. No lugar da incerteza, Deus renova as esperanças. Porque Ele está ativando agora este dom da fé poderoso na tua vida. Por isso, Senhor, nós cremos neste exato momento que o ministério angelical está operando agora. E eles estão recebendo ordens do teu trono. Senhor, o ministério angelical estão recebendo ordens do teu trono. E eles estão agora agindo em favor dos teus eleitos. Porque há filhos teus que estão, ó Deus, pelejando agora. Há homens e mulheres que estão lutando, ó Deus, contra sofismas, contra fortalezas emocionais. Por isso, Senhor, assim como aquele anjo que tocou em Daniel e ele foi fortalecido, que os teus anjos agora comecem a tocar nos teus filhos agora, e que eles sejam renovados pelo poder desta palavra que foi pregada, porque esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. Então, ó Deus, transforma vidas aqui nesta manhã. Muda a sorte daqueles que precisam ver o agir de Deus nesta manhã. Ó Senhor, nós acreditamos que os teus anjos estão operando aqui. Eles estão, ó Deus, rompendo com situações aqui do passado. Este ciclo, Senhor, de desânimo, de desmotivação, está sendo quebrado nesta manhã pelo poder da palavra. Esta palavra que é martelo está agora esmiuçando toda a adversidade, está esmiuçando agora toda a circunstância contrária, está agora esmiuçando tudo aquilo que se opõe a você, porque é nas tuas fraquezas que o poder de Deus age. Porque a graça dele nos basta. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque tu tocastes em cada família. O Senhor tocou em cada um dos teus filhos aqui, ó Pai. E nós entendemos, ó Pai, que aquele que começou a boa obra terminará.
porque nós estamos ligados na visão do Todo-Poderoso. Estamos aos teus pés e assim queremos ficar como Maria, escolher a melhor parte. Continue falando com Deus. Deus, nesta manhã nós nos envolvemos nesta palavra, Pai. E assim como aquela mulher entendeu, Deus, a preciosidade de estar em intimidade com o Senhor, de ouvir a Tua palavra e de não esquecer. A maior prova disso que lá na frente ela pôs prova tudo aquilo que ela ouviu. E ela não foi como a sua irmã no dia que o seu irmão morreu, porque o Senhor a repreendeu e disse: eu tinha dito a você, se credes, Marta. Mas Maria entendeu. Maria entendeu tanto que logo após, para sua morte, ela foi lá, Pai, e foi ungir Jesus com seus cabelos. Pai, nesta manhã nós estamos aqui para buscar desta intimidade contigo. Eu sei, Pai, que às vezes a religiosidade tem roubado da igreja essa intimidade, mas nós estamos aqui, como disse o bispo, Pai, como mestres da Tua palavra, e nessa manhã aprendemos contigo que o Senhor requer de nós isso. Nesta manhã o Senhor pede isso à igreja, como pediu a igreja de Éfeso. O Senhor pede que nós voltemos ao primeiro amor. E olha que o Senhor já havia ministrado à igreja, por boca do apóstolo Paulo, mais de 50 vezes o amor na sua carta. E 20 anos se passou, apenas 20 anos, Pai, e o Senhor vem e repreende a igreja. Cadê o amor? E é verdade, ó Pai, que muitas das vezes, ó Deus, a gente tem trabalhado muito para Ti, mas às vezes o Senhor está do lado de fora da porta, batendo e dizendo: eu quero trabalhar com você. Quem disse que eu quero que você faça sozinho? Às vezes, Pai, temos sofrido, temos andado agitados, porque o Senhor está do lado de fora. Não nos colocamos o Senhor nos nossos problemas, não colocamos o Senhor na nossa família, não colocamos o Senhor no nosso trabalho, não colocamos o Senhor dentro das nossas decisões diárias. Mas nesta manhã a Tua palavra veio em encontro, Pai, de uma necessidade fundamental para o Teu povo, como igreja, como noiva, a intimidade contigo. Nesta manhã nós nos submetemos a esta palavra pastoral. Verdade, quero Te agradecer, ó Deus, imensamente, pela vida e pela vinda do bispo André e da bispa Cristiane, a palavra ministrada pastoral nesta manhã. Uma palavra que veio corrigir alguns caminhos tortuosos, porque o Senhor disse por boca do profeta Isaías que aplanaria os caminhos tortuosos. E às vezes, por causa da Tua palavra da graça que nós temos em nosso coração, como a igreja de Éfeso recebeu de Paulo, a gente deixou a intimidade de lado, Pai. Quantas pessoas hoje já não oram mais, só determinam e declaram, e já acham que porque fizeram aquilo, já está tudo ocorrendo para a sua vida. E quantas pessoas estão perdendo o mover de intimidade com o Senhor, já não sente mais o perfume do noivo. Mas o Senhor nessa manhã nos encontrou aqui no jardim, como disse Salomão. O Senhor fechou a porta após si, e nós estamos contigo hoje e não vamos sair mais desse mover de intimidade. Eu quero agora, a partir das terças-feiras, por causa desta palavra, as ministrações dos cultos de oração muito mais excelente do que já estava. Eu quero muito mais, ó Pai. Nós queremos muito mais agora, porque agora nós entendemos que o lugar não é só de mover de milagres, é um momento também que somente olharmos para o rosto, buscar a face do nosso noivo. E nessa intimidade, como o Senhor disse a Maria, não, mas ela escolheu a melhor parte, eu sei do que ela necessita. E vai haver momentos na nossa vida que não precisaremos, Pai, nem de falar mesmo. Oh, Jesus, é verdade, ó Pai. Aí se cumprirá a Tua palavra, quando ela vier à boca, Tu já sabes. E a confirmação desta palavra será: comigo você pode todas as coisas, porque vocês estão comigo unidos. Videira frutífera, limpas, produzindo frutos a 100 por 1 de cada semente. Obrigado, Pai.
Muito obrigado por esse mês. 24 anos de história em Nova Iguaçu. O Senhor está nos dando um grande presente a essa igreja. Aquela obra lá é um presente para essa igreja que o Senhor está construindo aqui, porque na verdade a obra não é lá, é aqui. A obra não é lá, Pai, a obra está sendo feita. Hoje a obra foi feita aqui nesse lugar. Na verdade, pensamos que é durante a semana lá, mas a obra tem sido feita neste altar aqui, ó. O Senhor está levantando não tijolos e cimentos comuns, o Senhor está levantando pedras vivas no teu altar. Eu quero te agradecer pelas famílias desse ministério. Quero te agradecer pelo nosso ministério. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida do bispo primaz do nosso ministério. Chegou de volta ao Brasil, bem-vindo. Está nessa manhã lá na sede ministrando pela sua vida, sua esposa, todo o corpo de governo da nossa igreja, no qual está nessa manhã representado aqui pelos bispos, cada pastor, diáconos, cada igreja Cristo vive aqui do Rio, no Brasil e no mundo. E aqui estão representados Gero, Pedreira e Petrópolis. Cada igreja, Pai, da maior ou menor, não importa a tradição, se é no Nordeste, no Sul ou no Sudeste. O que importa é que o Senhor nos uniu todos em torno da sua mesa. O Senhor bateu na porta e nós tivemos, ó Pai, a alegria de poder abrir esta porta à graça do Senhor e cear contigo e termos comunhão contigo. Nessa manhã um grande milagre foi gerado nesse lugar. Nesta manhã um milagre grandioso foi gerado nesse... E nós só vamos saber no decorrer da semana, Pai. E eu quero pedir nesta manhã um milagre a todos que aqui estão. Quero pedir a todos que aqui estão, que o Senhor faça algo grande, tão grande, que todos dirão que foi a mão do Senhor que fez isso. Essa manhã é uma manhã profética da parte do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu não sei qual foi o alimento que o Senhor recebeu depois de tantas palavras naquele dia, mas nessa manhã eu sei qual foi o nosso alimento. Porque eu sei que nem só de pão viverá o homem, mas dessa palavra nós caminharemos 40 dias na força dela, 40 noites. Caminharemos, ó Pai, e seremos, ó Pai, fortes e ativos, porque conhecemos o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Uma palavra de gratidão ao Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer em nossas vidas, em nosso ministério. Eu oro com muito prazer, com muita alegria e gratidão no nome de Jesus. Para a glória do nosso eterno Deus. E a igreja que crê assim diga amém. E amém. E amém. E amém. Amém. E amém. Amém. Vaso de alabastro tem de ser quebrado, e um perfume tem